Ó, o Emmanuel, ele está dizendo aqui, ó, professor, quantas horas por dia de estudo o senhor aconselha? Esse tema é um tema muito importante, é muito interessante. Geralmente, isso causa bastante ansiedade na gente, né? Porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu estudo 5 horas por dia, aí eu fico feliz, ó, eu estudo 5 horas por dia, eu estudo 8 horas por dia. Agora, se eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu não tenho 5 horas por dia para estudar, se eu só tenho 1 hora, aí eu fico pensando assim, nossa, eu nunca vou conseguir tocar violino. Não é verdade? Isso é muito interessante. Bom, é lógico, pessoal, eu não posso ser, vamos dizer assim, hipócrita de falar que a gente tem que estudar pouco. Se a gente estudar, eu não posso virar para você e falar assim, ó, eu tenho um método que você vai estudar pouco e vai tocar Paganini. A gente sabe que não é assim, não é verdade? Não é assim. Realmente a gente precisa estudar, e estudar muito. Agora, o que aconteceu foi o seguinte, se, salvo engano, eu vou falar com vocês a origem desse drama, tá, da questão do estudo, tá? Para a gente poder estar entendendo, Emanuel, sobre essa questão. Na década de 90, um cientista, ele foi fazer uma pesquisa. E ele pesquisou com vários atletas, né? Com músicos, com, por exemplo, pessoas que jogavam xadrez, aquelas pessoas de alta performance, aquelas pessoas são medalhistas ou concertistas. Inclusive, uma das pessoas pesquisadas foi Isaac Pelman. E aí esse cara, na década de 90, ele, depois de pesquisar com várias pessoas, ele chegou à conclusão que para a gente alcançar uma alta performance, a gente necessitaria de 10 mil horas de estudo. Aí nasceu o que eles chamaram de mito das 10 mil horas. Inclusive, o Isaac Pelman estudou 9 mil e poucas horas. Bom, então, a gente acabou assimilando essa questão da seguinte forma. Para que eu estude, para que eu tenha que tocar violino, eu tenho que estudar 10 mil horas. Vou repetir. Esse estudo, feito na década de 90 por um cientista americano, ele constatou que para a gente alcançar a alta performance, ou seja, para mim ser um medalhista olímpico, medalha de ouro, para mim ser um concertista no violino, para mim ser o campeão, o número 1 de xadrez, eu tenho que estudar 10 mil horas. Foi isso que ele constatou. Científico e é pesquisado. Beleza? Tá certo. Veio um rapaz depois e ele escreveu um livro falando dessas 10 mil horas, em que ele coloca que para você ter performance, você tem que estudar 10 mil horas. Percebe a confusão? Eu posso ser violinista sem estudar 10 mil horas. Eu não preciso, por exemplo, querer chegar no nível de Isaac Pelman, Menuhin, Hilary Hanna, Anna Sophie Mitter, Heifetz e etc. Eu não preciso querer chegar no nível deles. Não são só eles que são violinistas.